Olá, pessoal do YouTube, tudo bem? Pessoal das redes sociais, você que está nos acompanhando também pelo WhatsApp, muito bom estarmos mais uma vez aqui reunidos, sempre neste horário, agora são 7h01, e estamos iniciando mais um estudo nesta noite de hoje, claro, convidando sempre a você, para que você possa participar, você que tem participado com a gente, tem enriquecido demais os nossos estudos, com as perguntas, com os comentários. Hoje, novamente, a gente vai trazer um tema muito importante sobre essa oficina de trabalho que nós temos aqui na Terra, essa oportunidade que nós temos de encontrar. Sabemos que Jesus nos fala no seu Evangelho que não espera que seja adorado em templos de pedra. E é exatamente isso que nós vamos trazer hoje, que nós não estamos reunidos em um local para que a gente possa simplesmente adorar, mas é um ponto de encontro, um ponto de fortalecimento, um ponto onde que de lá nós saímos para o mundo e realizamos muitas coisas sobre as tarefas na casa espírita. E aí agora nós vamos, claro, começar da melhor forma, porque nós estamos aqui, por exemplo, em um momento ampliado, em um momento de estudo, onde que há pessoas em Contagem, há pessoas em Belo Horizonte, pessoas que estão participando, inclusive, fora do Brasil, né? E agora eu quero convidar nossa querida irmã Viviane para nos conduzir nesse momento de prece, e daqui a pouquinho nós vamos trazer um texto que será lido pelo nosso irmão Simval, que nos fala exatamente sobre essa tarefa espírita aqui na Terra. Minha irmã Viviane, muito boa noite. Boa noite, Daniel. Então vamos lá, prece. Prazer enorme estarmos hoje juntos novamente, mais um dia de estudo. Nós vamos elevar nossos pensamentos ao Pai maior, pedir ao Mestre Jesus, que é o nosso exemplo, modelo e guia, nos darmos discernimento e sabedoria. Hoje, em especial, nós vamos emanar todas as vibrações positivas, nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, nossos irmãos que estão passando por momentos complicados com as doenças, toda a equipe do hospital, todos, sem exceção, e pedir também pelos nossos, emanar vibrações dos nossos irmãos no plano espiritual, que está com um número enorme de irmãos desencarnados, enfermos, em tratamento, e aí os que estão acolhendo nossos irmãos que estão desencarnando também, os que já desencarnaram, os que estão para desencarnar, ou já estão desencarnando nesse momento. Então, hoje, toda a nossa vibração positiva, que Jesus, o Mestre Jesus, e toda a espiritualidade aqui presente, que eleve todos esses fluidos, todas as energias positivas para todos, a qual foi citado aqui. Que assim seja. Que assim seja. Bom, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aqui nesse momento de estudos. Quero mandar um abraço aqui para a nossa querida irmã Zu. Irmã Zu, muito boa noite. Nosso querido irmão Gustavo, nosso querido irmão Simval, nosso querido irmão Ebert também, que está participando aqui conosco nessa noite de hoje, né, Gustavo, né, Zu, e todo mundo juntos, a gente fica bem mais forte, né, fazemos essa grande corrente, a nossa querida irmã Viviane que fez essa oração para todos nós. E você, que está aí também, olha só, nós já temos aqui uma boa noite aqui da Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente, a Mafalda. Boa noite, irmãos. Nossa querida irmã Orly de Oliveira, boa noite. E a Lorena também nos acompanhando. Boa noite, Lorena, que bom, estamos juntos. E agora o irmão Simval vai nos trazer a leitura da noite, dela nós desdobraremos o assunto que nós conversamos no início aqui da nossa live, e você também, claro, participa. Irmão Simval, é com você. Boa noite, Daniel, boa noite, grupo. Muito bom novamente aqui estarmos reunidos em nome do Cristo nessa tarefa abençoada a qual Ele nos confiou. Rogamos a Ele nos abençoe, nos ampare, nos sustente a todos, para que possamos ter uma noite abençoada de estudo. Hoje nós vamos estar trazendo a lição intitulada Tarefa Espírita, que está no livro A Verdade Responde, de Emmanuel André Luiz. Tá? Vamos lá para a leitura. Todas as obras efetuadas realmente
em nome do Cristo na terra, excetuada a nossa humana participação, que habitualmente desfigura a santidade e a beleza, são grandes e respeitáveis. Os crimes foram todas as vidas asfixiadas no martírio e no sangue, para que as sementes do Evangelho Redentor alcançassem a humanidade, e abençoado tem sido todo o esforço sincero na preservação dos tesouros da boa nova. Seja ele realizado nas sombras do claustro ou no ambiente libertário e reformista da praça pública. Todos os cooperadores fiéis de Jesus refletem a soberana grandeza, merecendo por isso a nossa veneração. A tarefa, porém, dos espíritas na atualidade, segundo cremos, dentro da condição de herdeiros da sua luz, reveste considerável importância, de vez que exumaram do tempo o evangelho simples e puro, a despertar-lhes o coração para novo tipo de luta. Não apenas o testemunho confessional que lhes revele o modo de sentir ou de crer. Não somente o culto exterior, quase sempre inútil, mas, por vezes, repleto de sugestões valiosas. Não apenas a oratória, que define os méritos do Senhor e lhe proclame os dons excelsos. Não somente a arte, emoldurando-lhe as manifestações para uso dos outros. Não apenas o trabalho intelectual que esclarece a mente e prepara a convicção, mas, sobretudo, a propaganda de Jesus nas próprias vidas, para que a leitura da exemplificação convença e liberte e renove a ira do mundo. Para isso, a palavra, a fé, o entusiasmo e a monumentalização da beneficência humana são convocados. Mas, acima de tudo, a esse material é imprescindível oferecer ao Senhor, na pessoa dos semelhantes, o próprio coração em forma de amor puro e serviço incessante, sem desânimo e sem desespero. Na certeza de que todos somos ovelhas do Divino Pastor, que somente nos pede submissão em favor da própria felicidade no grande caminho de retorno à glória celestial. Emmanuel. É um belíssimo texto, como todos os de Emmanuel, muita coisa para ser refletida, muita coisa para ser comentada, discutida, né, no bom sentido. Quando Emmanuel inicia sua lição nos falando que todas as obras, ou seja, todas as tarefas efetuadas realmente em nome do Cristo, como, por exemplo, a tarefa que ora nós estamos aqui desenvolvendo, elas são grandes e respeitáveis. Nos chama muita atenção, que ele poderia ter colocado, né, as tarefas efetuadas, que as obras efetuadas, mas ele coloca todas. Então, não existe uma melhor, não existe uma menos melhor do que a outra. É importante nós percebermos que todas elas, seja o estudo, seja a tarefa propriamente em um asilo, num albergue, numa creche, seja aquele que está ali fazendo a limpeza do ambiente, aquele que está proferindo uma palestra, independente de quem seja esse, todos nós estamos aí nesse trabalho e somos, de alguma forma, sim, respeitados por isso. Se não somos, nós devemos, pelo menos, nos esforçarmos a respeitar esse outro que executa essas tarefas. Não existe uma melhor, não existe uma menos melhor, como nós falamos. E Emmanuel, na sua grandeza aí de esclarecimento, ele fala que, independente de onde essas tarefas sejam realizadas, que existem tarefas que podem ser feitas na praça pública, onde todos vão estar visualizando. Pode ser o expositor, né, o orador que está ali, falando para o público. E pode ser que o coraçãozinho que está lá,
numa salinha, sem que ninguém o perceba, que está ali de igual sorte, se esforçando nesse trabalho. Então, independente de onde nós estamos, se é na praça pública, onde todos veem, se é numa salinha fechada, o importante para nós é estarmos aí executando esse trabalho da melhor forma. E ele fala que todos os cooperadores fiéis, aí é onde nós devemos pensar muito. Qual é a nossa fidelidade para com Jesus? Para esse evangelho que nós já, de alguma sorte, conhecemos. Ele fala que todos os cooperadores fiéis de Jesus refletem a soberana grandeza, merecendo por isso a nossa veneração. Então, nas nossas reflexões, ao ler a lição, nós estamos pensando qual é o tamanho da nossa fidelidade para com Jesus. Qual a minha fidelidade na tarefa que eu desenvolvo? Qual é o amor que eu tenho colocado nessa tarefa que eu tenho realizado? E Emmanuel nos fala que na tarefa dos espíritas na atualidade, quer dizer, nós enquanto espíritas, enquanto estudiosos, enquanto trabalhadores aí desse evangelho, nós temos aí uma tarefa muito importante. Emmanuel fala que reveste considerável importância, porque é um novo tipo de luta. O momento que nós atravessamos hoje, nós enfrentamos uma luta diferente da qual nós tínhamos lá no passado. Falta tempo. Nós pegarmos uma obra como o Paulo Estevam, que nós sempre citamos, nós vamos observar que aqueles corações ali, eles tinham uma tarefa de grande importância. Não menos, não mais, talvez, que a nossa de hoje. Mas eram lutas diferentes. Eles davam a sua vida em prol do Evangelho, às vezes se entregando ali ao martírio, às feras, ao sofrimento assim, mas diretamente ali, eles não podiam fugir. E às vezes tinham que dar a própria vida. Hoje, na atual situação que nós estamos, também nós somos convidados a essa luta. Mas dia a dia, dando esse testemunho, assim como eles faziam, mas já não precisamos mais nos escondermos, como eles precisavam de fazer. Não temos que nossa vida como acontecia anteriormente. Mas é preciso que, não apenas no testemunho, da fala, nós às vezes gostamos muito de estar trazendo, né? Vamos aí fazer os cursos de oratória para falarmos bonito, mas poucas vezes procuramos o de escutatório para aprendermos a ouvir. Então nós temos aí que dar o nosso testemunho diário, através desse trabalho, dessa fé, não somente na parte externa, porque é importante nós percebermos, o Emmanuel também nos fala sobre isso, né, que nós tiramos proveito dessas coisas externas, mas a verdadeira importância é o que está dentro de nós, é o interno. Nós precisamos ter essa transformação interior, porque sem isso não vai estar resolvendo. Observamos ainda que Emmanuel nos fala acerca desse intelectualismo, que esclarece aí a nossa mente, que prepara as convicções e tal, mas que é preciso que nós trabalhemos. E aí nós entendemos quando Jesus falava para nós dessa caridade, desse amor, que é preciso que nós nos amemos como Ele nos amou. Pouco vale aí só a nossa parte intelectual se nós não tivermos, acima de tudo isso, esse amor. Sabemos que duas asas nos conduz a essa evolução ao Pai. Uma chama-se amor e a outra conhecimento. Um pássaro só não voa só com a asa, apenas com a asa. Mas é preciso que nós trabalhemos muito esse nosso amor, porque a tarefa é isso. A tarefa é amor. Não vai adiantar eu ter muito conhecimento se eu for fazer uma tarefa sem o amor. E aí nós perguntamos o que é que nós temos a ver com o nosso intelecto. Será que nós temos serviço do bem? Será que realmente temos conseguido, com todo esse conhecimento que nós temos, ao irmos com a tarefa, estarmos verdadeiramente indo com amor, com desejo sincero de realizá-la da melhor forma possível? E aí Emmanuel continua nos falando que a única coisa que Jesus nos pede, a única coisa que nos pede é submissão
E a gente percebe o tanto que é difícil essa submissão em favor da nossa própria felicidade. Porque é respeito, é obediência. Essa submissão é obediência ao Evangelho, obediência às leis dos homens, às leis de Deus. E o tanto que é difícil para nós sermos submissos a Jesus, a essas leis. Quantas vezes nós estamos numa tarefa e às vezes não estamos ali. Vamos lá, às vezes, mais uma terapia de grupo do que realmente um desejo sincero de auxiliar um coração. Sem paro, às vezes vamos parar assim, de qualquer forma. Não estamos aqui fazendo julgamento. O próprio Emmanuel fala que muitas vezes isso é o primeiro passo, mas que não é o suficiente. E muita coisa pode ser feita neste momento. Nós estamos sendo convidados agora, assim como aqueles que no passado tiveram as suas oportunidades, muitos foram aí mortos diante de toda uma situação, deram as suas vidas. E o convite para nós hoje, diante dessa tarefa, a gente pensa que nós estaremos hoje no momento mais importante para nós, é essa de conseguir estar ouvindo esses corações que tanto necessitam de nós nesse momento, que passam por dores e aflições às vezes maiores que as nossas. Nós não podemos ser indiferentes a esses corações que têm passado por essas dificuldades. E uma das tarefas importantes hoje, diante disso que nós estamos trazendo, é poder semear a paz. Pelo conhecimento que nós temos condições de trabalhar no outro essa certeza de dias melhores. De saber que o que nós estamos passando nesse momento vai passar. Que dias melhores virão. Lembrando que, se não fosse um coração igual Paulo de Tarso, que deu a sua vida em prol do Cristo, uma tarefa abençoada a qual ele recebeu, talvez nós não conheceríamos o Evangelho da forma que nós conhecemos hoje. Então é preciso que nós, assim como Paulo de Tarso, demos continuidade a essas tarefas para que os que vierem após nós continuem sendo conhecedores desse Evangelho e trabalhadores dessa seara bendita. Importante que, diante do conhecimento que nós temos, a gente continue esse trabalho. E são inúmeras tarefas, né, nós trouxemos aqui mais ou menos assim, baseado nas palavras de Emmanuel, uma reflexão da leitura, mas em outro momento nós vamos estar trabalhando acerca das muitas tarefas que nós podemos estar desempenhando, além dessa grande tarefa que seria, a princípio, a escuta, a oratória e tantas outras que nós podemos estar trabalhando. No outro momento nós voltaremos para estar falando mais acerca disso. Ok, Daniel? Maravilha, Simval, exatamente. Trazer esse texto exatamente para a gente contextualizar toda essa possibilidade que a espiritualidade nos coloca e nos dizendo realmente da nossa responsabilidade. Quero novamente aqui destacar um trechinho aqui, antes da gente passar também a palavra para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando. Quero cumprimentar também Eliette está aqui, ouvindo. Olá, amigos fraternos. Que bom, Eliette, estar mais uma vez conosco aqui nessa grande corrente. Bom, o texto está contido no livro A Verdade Responde, né? A psicografia são dos espíritos Emmanuel e também do espírito André Luiz. Esse aqui em especial que a gente leu é do nosso mentor Emmanuel. E é interessante quando Emmanuel nos fala aqui sobre a questão do que o Espiritismo também vem nos trazer, porque a gente percebe que ele faz uma explanação, o texto tem o título Tarefa Espírita, mas durante todo o tempo ele faz uma explanação completa sobre todos os locais que estão executando este trabalho em nome de Jesus, e todas muito importantes, porque realmente o são. E nós, quando herdeiros dessa luz celeste que somos todos nós, quando nós somos levados a algo, e quando a gente é levado a este algo não é por acaso, é porque a gente realmente tem um compromisso relativamente com aquele trabalho e também com aquelas pessoas que estão envolvidas nisso. A gente costuma dizer que nós somos reunidos também pelas questões das nossas responsabilidades, e muitas vezes são espíritos que se unem a nós porque temos ações para realizar junto, tanto no terreno
de nós avançarmos, quanto no terreno de nós conseguirmos resolver algumas coisas que ficaram para trás, né? Porque por isso que a gente conhece a reencarnação. E quando Emmanuel vai nos falar sobre a questão do próprio Espiritismo, ele nos fala aqui como a oportunidade, ela é algo que tem uma importância enorme. Eu peço licença só para destacar aqui a respeito das suas palavras. A tarefa, porém, dos espíritas na atualidade, segundo cremos, dentro da condição de herdeiros de sua luz celeste, de sua luz, reveste considerável importância, de vez que exumaram do tempo o evangelho simples e puro a despertar-lhes o coração para um novo tipo de luta. Isso aqui é muito interessante. É uma característica. Todas as lutas são importantes, né? Mas a gente percebe que cada uma dessas lutas tem características e necessariamente elas precisam se organizar aqui na Terra. E elas se organizam aqui na Terra de que maneira? Através da matéria. Porque a matéria é algo muito importante, essencialmente para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprende no Espírito. Até porque os estudos, né, quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, a gente compreende que sim, a gente fica no mundo espiritual, né, mas lá a gente aprende, desenvolve e volta aqui para aplicar. A gente vem aqui para aplicar, utilizando o quê? As ferramentas da Terra. Tanto é que o Livro dos Espíritos condena a vida contemplativa, no sentido de que, quero viver só uma vida espiritual. Aí ele diz o seguinte, né, que a pessoa não fazendo o mal, ela também deixa de fazer o bem, e nós somos responsáveis também por todo o mal que resulta da nossa ausência na questão de nós fazermos o bem. Olha só, né? Aí a gente fala, poxa, isso nos assusta? Não, não é para assustar, é apenas para a gente não se confundir, e que realmente tudo exige uma organização, tudo exige uma interpretação. E é interessante porque, assim, as casas espíritas, elas são organizadas nestes patamares também de nós podermos possibilitar uma gestão de almas, uma gestão de pessoas, uma organização da condição de cada uma dessas almas que estão lá, para que elas possam executar as tarefas, porque se nós, a partir desse momento, a gente não assume a nossa responsabilidade e não fazemos bem, às vezes aquela alma que foi encaminhada para lá, que está sob nossa responsabilidade, e a gente não acolhe o bem, o que acontece? Aquela alma acaba não ficando e a gente passa a ser também responsável por aquilo, porque não fizemos da forma correta aquilo que nos foi destinado. Por isso que, assim, a gente acha muito interessante esse destaque, Simvaldo, deste texto que você trouxe para a gente, exatamente por causa dessas características que ele nos chama, porque senão nós ficamos muito presos à questão da burocracia, né, do que a gente está fazendo aqui na Terra e não presta atenção na essência, que talvez sim seja o mais importante, mas é preciso também falar assim, bom, o sentimento existe, mas é preciso também a gente aplicar esse sentimento da forma correta. Eu gosto muito de uma fala do Paiva Neto, que diz assim, que nós temos que ter talento, mas talento com responsabilidade. Se o talento não é bem aplicado, a gente acaba perdendo o fio da meada, né? Mas vamos aí abrir aqui também, para a gente continuar os comentários. Vou passar aqui nossa palavra para a irmã Luziane. Irmã Luziane, muito bom dia. Opa, bom dia. Muito boa noite. Tudo bem com você? O que você gostaria de comentar para a gente nesse texto que a gente trouxe hoje? Boa noite, queridos irmãos, né, quem nos acompanha ao vivo, um abraço, esses corações. E eu fico pensando, né, que o Centro Espírita, o texto fala da tarefa, do nosso compromisso espírita. O que é um Centro Espírita, né? Ele é um núcleo de estudo, de fraternidade, mas também é uma escola, né? Uma oportunidade ali de evolução, de transformação moral e espiritual. É um hospital. Então, diante disso tudo, escola, hospital, né, uma oportunidade de trabalho. Aí a gente chega nas tarefas. Mas eu gosto muito de pensar no Centro Espírita e nas tarefas em si como uma grande equipe de Jesus em ação. Né? E Emmanuel vem nos trazer exatamente isso nessa mensagem.
que a melhor propaganda, vamos dizer assim, de Jesus são as nossas ações, os nossos exemplos. E aí eu fiquei pensando muito no como servir, né? A gente chega com muita expectativa, com muita alegria, pega a tarefa, integra numa equipe de Jesus e começa a entrechocar com os companheiros, que na verdade é um reflexo de nós mesmos. Então, como agir, como servir, né? Qual é a melhor maneira de servir a esse mestre nessa oportunidade bendita que são as tarefas de trabalho, né? Lembrando que todo trabalho, no conceito que Emmanuel nos traz, é toda ocupação útil. Então, nós estamos falando aqui de toda ocupação útil, e trabalho é esse dentro da doutrina espírita. E aí, no livro Seara dos Médiuns, é o próprio Emmanuel que tem uma fala trazendo assim para a gente: seja qual for a profissão em que te situes. Aí eu estou trazendo isso para a tarefa, né? Vives convidado a enobrecê-la com o selo de tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto, na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em amor. Então, eu fiquei pensando nesse como servir como tarefeira, e essa fala de Emmanuel, né, precisa, a nossa responsabilidade como espírita, que estamos diante de um conhecimento que nos, né, que passa alguns limites. A nossa ação, ela precisa ultrapassar o dever, para que seja um ato realmente, o meu ato de servir, de estar ali na tarefa, ele seja realmente convertido em amor. E aí a gente vê que os conflitos estão todos nas relações, né? Então, eu convido a gente a pensar, todos nós aqui, na qualidade relacional da nossa tarefa. Porque às vezes a gente se perde numa queixa, né, de um companheiro que teve uma fala mais rude, que não compreendeu, às vezes, a nossa posição, ou que não reconheceu nos nossos olhos uma ação nossa. E aí vem Emmanuel, né, nos trazendo essa responsabilidade espírita, nos falando: olha, qual é o seu dever? Nós, como espíritos, devemos ultrapassar as barreiras do dever e realmente servir. É servir, amar e seguir, né? O quanto que isso é ainda difícil para todos nós. E aí eu fico pensando nessa equipe de Jesus, como aqueles companheiros que nós temos afinidades, ou aqueles que a gente precisa construir esse elo de amor, essa sintonia. Olha como é belo, né? A pedagogia divina nos reúne dentro do nosso planejamento reencarnatório em grupos para que a gente evolua. E o convite dessa noite é para que a gente evolua pelo amor, pelo servir. No texto, logo no início, sublimes foram todas as vidas asfixiadas no martírio e no sangue para que as sementes do evangelho, né, redentor, alcançasse a humanidade. Hoje nós não temos mais a necessidade desse martírio físico. Os primeiros cristãos, né, eles foram com tanta bravura, com tanta coragem, para frente dos leões, para os martírios, para que essa semente do evangelho hoje frutificasse. E nós estamos colhendo. Mas qual que é o nosso convite hoje, como o Espiritismo, né, sendo aí o cristianismo redivivo? É diante das dificuldades do companheiro na tarefa, né, dos nossos pares, de uma fala às vezes rude, de um ato que a gente não gostou, vê como não correto. O nosso martírio é respeitar esse irmão como um irmão na jornada. Hoje não existe mais os martírios físicos, mas existem os psicológicos, sentimentais. Quantos companheiros estão doentes na tarefa junto conosco, né, chorando ali, passando por dificuldades, e às vezes a gente não se apercebe desse coração do lado. Essa noite as reflexões estão vindo muito diante disso, né? Eu preciso extrapolar o meu dever também na tarefa espírita e fazer brotar em mim esse ato de servir com amor, porque é isso que o Cristo está nos pedindo, né, nesse momento. E André Luiz, no livro Libertação, estou lembrando de uma frase aqui do Gúbio,
que diz que cada criatura nasce na crosta terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se. Então, se diante de alguma adversidade na sua tarefa, recorramos a essas mensagens, né? Vamos fazer o nosso dever, para além dele, vamos amar, porque a gente nasce aqui também, é um dos objetivos da nossa encarnação aqui, é também participar dessa coletividade. Então, às vezes, é uma cota a mais do perdão, da tolerância, da compreensão, porque ora somos nós que precisamos compreender e perdoar o companheiro, depois serão eles conosco, né? Fiquei pensando a gente levar essa reflexão para a qualidade relacional nossa em todos os âmbitos da vida, principalmente nessa tarefa, que é uma grande oportunidade de servir a Jesus, mas ali, na verdade, é um grande presente, né? Porque a gente está nessa grande equipe de Jesus em ação. Seria isso, Dani. Maravilha, maravilha. A oportunidade de trabalhar com Cristo. Não importando, às vezes, o que a gente... às vezes a gente acha que a gente não é capaz, né, Zu? Mas nós somos sempre capazes porque a gente tem exatamente aquilo que nós precisamos realizar, né? Nós nascemos na programação que nós já temos todo o ferramental, não é verdade? Importantíssimo. Não há ninguém que não tenha nada a doar, não é, Daniel? Exatamente, exatamente. Meu irmão Gustavo, as tarefas na casa espírita, o que você tem a nos dizer sobre esse tema? Muito boa noite. Olá, Daniel. Boa noite a todos, pessoal. O texto do Emmanuel, de fato, é muito atual e oportuno para nós que estamos buscando construir no nosso interior o espírito de serviço. Eu pincelei uma frase aqui para a gente poder refletir. O Emmanuel diz assim nesse texto que foi trazido pelo Simval: a tarefa, porém, dos espíritas na atualidade, ela não é somente o culto exterior, quase sempre inútil, mas por vezes repleto de sugestões valiosas. Não é apenas a oratória, não é somente a arte e nem tanto o trabalho intelectual, mas, sobretudo, a propaganda de Jesus nas próprias vidas. Trocando em miúdos, o que ele está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo que para nós que trazemos o coração, ou supomos trazer já o coração acordado para as responsabilidades de viver, o Espiritismo não pode simplesmente expressar convicção de imortalidade da alma. O Espiritismo, para nós, que estamos vivenciando hoje, que é a palavra do Cristo, em exemplo e atitude, ainda que através da mão de espíritos pouco evangelizados, tal qual somos, Espiritismo tem que ter para nós um cunho de serviço e de edificação íntima. Pensar diferente disso é, mais uma vez, nos enganar. E, nesse sentido, cada um tem o seu algo a contribuir. E a tarefa espírita, ela vem nesse sentido. A tarefa espírita nada mais é do que uma ferramenta que a espiritualidade, pela misericórdia do alto, coloca nas nossas mãos. Porque, como nós bem sabemos, o principal beneficiado em fazer a tarefa espírita, a tarefa cristã, é aquele que a pratica. É ele, efetivamente, que precisa do auxílio. E quando a gente não traz essa convicção de clima de edificação e serviço, que é o objetivo maior, a gente acaba se iludindo. Porque a gente acha que está indo levar o auxílio. E que, para isso, muitas vezes, nós somos indispensáveis à tarefa. Então, percebem a sutileza que a questão impõe? É importante que diga para os irmãos que nos escutam
e que ainda estão pensando em atuar numa tarefa, que na casa espírita nós somos todos ainda muito imperfeitos. E que o companheiro que está conosco lado a lado nesse trabalho de caridade, ele, assim como nós, coloca o seu ponto de vista e que às vezes não compactua com isso que o Emmanuel está pedindo. Isso que o Emmanuel aqui nos coloca, que é a propaganda de Jesus nas nossas vidas. O individualismo, ele sobrepõe baseado no orgulho e no egoísmo. Quantas vezes nós vamos fazer uma tarefa e o companheiro que está na diligência da tarefa, ele acredita que por ser dirigente, ele então se confunde com o fulano ou com ele próprio que está no cargo de chefia da empresa. Isso é extremamente comum e natural, sem problema nenhum. Mas o fato é que aquele que consegue driblar tem jogo de cintura para poder lidar com isso, entendendo que a tarefa faz bem para ele próprio, primeiramente para ele próprio, para depois para o outro, ele então continua firme no trabalho e não se deixa abalar por pouca coisa. Então, esse é o ponto de reflexão que eu trago nessa fala do Emmanuel. Minha querida irmã Viviane, a gente sabe também dos desafios que a gente tem nessa caminhada. Na verdade, às vezes a gente fica um pouco triste porque, afinal de contas, somos seres também dotados desse sentimento que, às vezes, a gente não consegue, como a gente estava conversando outro dia, manter superior sempre as nossas vibrações. Afinal de contas, o mundo nos promove realmente essa questão, esse desafio para o nosso próprio espírito, que ainda é imperfeito, estamos todos a caminho da perfeição. Até porque a gente diz, né, se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. E é algo assim, que uma mensagem como essa fortalece, né, porque ela promove exatamente essa resposta a este algo. Inclusive a Sandra, da Fraternidade Espírita, nosso pequeno lá, agradeceu suas palavras, viu, Zu? Mandou os coraçãozinhos para você. Eu gostaria que você também trouxesse para a gente, querida Viviane, essa importância de nós estarmos sempre trabalhando isso dentro de nós, né? Essa nossa responsabilidade, essa nossa compreensão, como o Gustavo muito bem disse nas suas palavras, né? Sobre essa questão de não só o culto exterior, mas acima de tudo isso que parte do nosso coração. É complexo, né? Não é complexo, mas ao mesmo tempo não é difícil. Porque nós sabemos que nós já viemos, já estamos, isso aí são várias vidas. Nós temos bagagem de outras vidas. E quando se chega numa casa, num determinado trabalho, exemplo, esse trabalho que está sendo realizado, no meio virtual. Isso aí foi apresentado no plano espiritual. Todos nós fomos apresentados e foi informado que seria e todos aceitaram. E não muda isso na casa espírita. Quando nós chegamos, tem uma afinidade com uma casa e a gente está preparado para executar alguma tarefa, que vai para uma tarefa, eu vou para o acolhimento fraterno, de repente você tem afinidade com alguns irmãos e alguns não. Nós sabemos que dentro da casa espírita nós temos algozes também, principalmente da casa espírita, não é só do lar, não, nós temos algozes lá também. E aí, esse que você não tem afinidade, é onde que você tem que parar. E aí que tá, tem dia que você não tá muito bem. Fala assim, como exemplo, às vezes eu não tô muito bem. Né? A gente não consegue manter o padrão elevatório 100% todos os dias. E chega aquele irmão que te ataca de todas as formas. E Emmanuel fala muito bem, claro, aqui no texto, não desanimes. Porque a serviço do Cristo, você tem que olhar o trabalho para quem? É para aquele tanto de assistido, irmãos que vão à procura dessa tarefa, que está te aguardando, exemplo, o acolhimento fraterno, e que esperam ouvir um consolo maior. Então, nós temos que ser superior a isso, ter um olhar mais superior e entender que nós não estamos ali por um acaso, nós aceitamos isso há muito tempo, toda aquela equipe que está na casa, nós todos já fomos apresentados antes no plano espiritual e aceitamos executar esse trabalho lá.
E fugir, desanimar e sair, igual muitos irmãos, né, acontece, desanimar e não volta na casa mais, igual você falou antes, sabiamente, é uma responsabilidade muito grande, somente quem está na linha de frente, porque tem responsabilidade com esse irmão também. E ele não volta, porque às vezes teve uma discordância com o outro irmão, isso é muito sério. Então, isso aí é elevação, gente. É olhar o irmão, que às vezes ele não está num momento bacana naquele dia, as contrariedades vão existir, porque nós estamos encarnados e cada um pensa de uma forma, imperfeitos demais. Nem sempre a minha ideia vai agradar a sua ou vai agradar do outro. Às vezes é uma ideia muito bacana, mas eu não aceito. Porque tem a questão do ego também, que tem que ser trabalhado, e trabalhando internamente cada um, isso em nós. Porque se não fizer, se cada um não pontuar o que tem de defeito e sanando aquilo ali, chega um momento que a tarefa extingue. Nós conhecemos, eu conheço a casa espírita que fechou aqui em Contagem, porque não entraram em acordo. E isso é muito triste, porque o trabalho é para quem? É por Cristo. Eu não estou trabalhando para um irmão tal, eu trabalho por Cristo. Tem irmãos lá que foram procurando auxílio. Eu vou deixar o meu ego, a minha vontade de falar mais alto. Então, isso é muito sério. Emmanuel chama isso muito, é claro, aqui no texto. Ele fala sutilmente sobre essa responsabilidade e na questão do desânimo. E sempre nós vamos ter provas. Eu vejo o pessoal. O trabalho, não perder, né, jamais o nosso direcionamento, mesmo que às vezes o outro, né, nos imponha uma determinada dificuldade, a gente continuar firme. É só nós analisarmos aqui, nós somos os trabalhadores de última hora. Só pela essa frase nós já entendemos. Somos trabalhadores de última hora. Por que é de última hora? Olha, mais uma oportunidade, fomos chamados para trabalhar nessa doutrina maravilhosa. Eu tentar agradar todos dentro de uma casa, são várias personalidades, cada um com um jeito, eu não vou conseguir. Mas qual que é o meu foco? Trabalho por Cristo. E eu tenho que trabalhar isso em mim, eu tenho que olhar as dificuldades do meu irmão e pensar no tanto de assistidos que está me aguardando, que depende também da minha ação junto com esse grupo para executar essa tarefa. Então, são áreas que a gente tem que ir trabalhando, deixar o nosso ego de lado. Tem hora que a gente fica até com raiva, muito nervoso, porque às vezes o irmão tira, não concorda com as ideias, você está tentando fazer de uma forma mais viável, não dá, mas a gente tem que largar este lado, porque qual que é o objetivo? É o trabalho ser executado com amor. E qual que é o foco? O Jesus, porque ele conta conosco, gente. Ele conta com cada um. Precisa de nós, de todos nós da matéria, para executar esses trabalhos. A espiritualidade conta com todos nós. Aí eu sempre falo isso. Eu tenho tarefa na casa, na segunda, e eu não vou. E tem um monte de irmão aguardando para o acolhimento fraterno. Aí eu sobrecarrego o meu outro irmão para ele atender esses irmãos no acolhimento. Então, esses irmãos podem receber um acolhimento mais ou menos? E se fosse eu ia querer um acolhimento mais ou menos? Porque o meu irmão vai ficar sobrecarregado. Ele tem às vezes, outras tarefas na casa para executar depois de um certo horário. E aí ele não vai conseguir fazer uma atividade de qualidade. Olha só. Eu não vou porque eu não estou bem. Vou assistir um aniversário hoje. O aniversário pode aguardar. Eu posso sair da casa depois da atividade e ir para o aniversário. Tá vendo? Então, por que por Cristo eu posso fazer mais ou menos? Mas quando é para mim, eu quero que seja feito perfeito. É isso que nós temos que analisarmos. O Cristo faz alguma coisa mais ou menos para algum de nós? Não, ele não faz.
é tudo muito perfeito. E outra, nós temos essa responsabilidade muito maior, porque nós sabemos que nós fomos apresentados e aceitamos e combinamos o planejamento reencarnatório, todo esse trabalho, todas as atividades que nós íamos executar aqui na Terra. Dentro de uma casa espírita tal, e no momento tal, de ano tal a tal, eu vou fazer essa tarefa. Depois posso ser que eu nem fique lá, eu vou para uma outra que está precisando dos meus talentos, das minhas habilidades lá naquele momento. Então, nós temos que parar, gente, essas áreas, parar de olhar para o eu, olhar o outro com caridade, amor, que é o que o Emmanuel fala aqui. O serviço do Cristo é com amor. E olhar qual que é o foco, o trabalho por Cristo. E ir em frente. Que se a gente ficar olhando esses detalhes, nós não conseguimos fazer nada dentro da casa espírita, não. Exatamente, e em lugar nenhum praticamente, né? Não, chega Precisamos, não. A gente tem que aprender lá. Se a gente não aplicar na casa espírita e fazer bem, como é que a gente quer fazer na nossa empresa, como é que a gente quer fazer isso também na nossa família, com os nossos vizinhos, tudo é um exercício. E lá a gente está muito bem acolhido. O que é muito interessante, Gustavo, a gente pode dizer que o magnetismo de uma casa espírita, pelo fato das orações, das intercessões, do trabalho espiritual, ele dá a possibilidade desse afastamento, né, dos obsessores, dessas energias mais malfazejas, para que a gente possa se centrar e novamente sair para o mundo e realizar o que a gente precisa realizar, não é verdade? Todo lugar onde Jesus efetivamente trabalha, a gente encontra o devido amparo. Isso é indiscutível. Se nós nos propomos a ir a um templo romano, uma igreja, e escutamos ali o que o sacerdote prega na homilia, e se aquilo ressoa no nosso coração e a gente empreende esforço para poder colocar em prática, nos melhorando, efetivamente que nós adquirimos do alto essa proteção. Sabe, Daniel, o Emmanuel vai falar para nós, nesse sentido da casa espírita, que muitas vezes a gente anota a biografia de grandes paladinos da solidariedade e ambicionamos ser como eles, como o Mahatma Gandhi, que detinha paciência, a docilidade de um Chico Xavier, a beneficência e o desprendimento de um Vicente de Paulo. Mas aí o Emmanuel chama a nossa atenção dizendo que todos eles, antes de serem esses grandes apóstolos do Cristo, em trabalho aqui na Terra, eles aprenderam a ser grandes nas tarefas humildes. Só depois que a gente aprende a ser grande na tarefa humilde, é que a gente pode efetivamente ser humilde nas tarefas grandes. Então, a tarefa espírita, a casa espírita que nos relembra o Evangelho de Jesus, ele tem esse viés. Ele nos dá a oportunidade da gente praticar em nós a tolerância, a paciência, o olhar caridoso. Mas para que isso venha em nosso favor e promova em nós a modificação necessária, nós temos que ter muita perseverança. Porque, como bem colocou a nossa irmã Viviane, nós temos muitos corações que são pareados com o nosso nas questões das imperfeições e que muitas vezes, tomados de orgulho e egoísmo, a gente observa esse lado. E aí debanda do trabalho, deixa o trabalho de lado, dando aso mais uma vez a essas vicissitudes. E quem perde com isso somos somente nós. Então, nesse sentido, nós precisamos ficar muito atentos e estar, de fato, imbuídos na busca dessa humildade, procurando realizar a tarefa, como o Simval bem colocou no início da sua fala, com o nosso coração. Porque se não for dessa forma, a tarefa ela vai ser como andar para frente.
é algo natural que a gente faz todo dia. É natural e quase mecânico, né, Gustavo? Se a gente não presta atenção, que a gente pode caminhar no mais belo local, com as mais belas paisagens. Se a gente não prestar atenção neste local e nas mais belas paisagens, a gente perde tudo, né? É muito diferente quando a gente presta atenção naquilo que a gente faz. Eu acho que o grande sentido também, quando Jesus fala orar e vigiar, é isso, né? De nós estarmos sempre atentos, vigilantes, porque aí a gente vai saber fazer a leitura dos sinais. Bom, Simval, vamos com você novamente. Inclusive, hoje no estudo, a gente fez essa preparação, trouxe esse texto de Emmanuel, porque tem algumas tarefas que são muito importantes na casa espírita, tais como a recepção, as palestras, o atendimento, a reunião mediúnica, o tratamento espiritual, os passes, o livro de preces, o estudo doutrinário, a assistência material e a divulgação doutrinária. Tudo isso é um modo da gente organizar essa forma de cada um fazer alguma coisa dentro de um patamar necessário para o bom funcionamento de um corpo, né, que ali tem os seus órgãos, para que eles atinjam o objetivo, não é verdade? Sim, Daniel, com certeza. Nós sabemos assim, dessa quantidade imensa que tem de tarefas dentro de uma casa. São inúmeras. Agora, adiante ao que foi falado, nós ficamos pensando em relação à qualidade da tarefa e à quantidade de tarefas. Porque o que vai, de alguma sorte, nos auxiliar nessa melhoria nossa não é a quantidade da tarefa, de quantas tarefas nós fazemos, se a semana toda nós estamos na casa espírita, por exemplo, mas é a qualidade disso. E sempre que nós falamos desse tema, dessa questão de tarefa, de estudos, entre outras coisas, nós nos lembramos da passagem de Maria e sua irmã Marta, onde Jesus, né, onde Marta está ali, naquela preocupação que acolhe Jesus e faz uma coisa e faz outra, aquele monte de deveres, um monte de tarefas, quantidade de preocupações, enquanto Maria está ali, ouvindo, entendendo, bebendo ali da fonte do Evangelho. E Jesus então fala, e Marta vai procurar Jesus e fala com ele. Quer dizer, você não procura mesmo, eu estou aqui trabalhando, fazendo esse monte de tarefas, esse monte de coisa, enquanto minha irmã está aí. E Jesus responde para Marta: Marta, Marta, andas afatigadas e preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Isso não lhe será tirado. E nós estamos entendendo, nós entendemos assim, quando Emmanuel, em uma das suas lições, nos fala que Marta, ela tem as mãos operosas, quer dizer, o que muitos de nós já temos, estamos fazendo esse trabalho, buscando esse trabalho. Agora, precisamos de ter junto a essas mãos operosas de Marta, o coração puro de Maria, para entender por que eu estou fazendo isso. É a quantidade do que eu faço ou é a qualidade? É a tarefa de estar ali numa portaria de uma casa, recebendo aqueles corações que chegam, ou eu estar ali dando uma exposição, ou eu estar dirigindo uma reunião? Existe uma melhor do que a outra? Eu preciso estar na casa todos os dias fazendo tarefa? Sabe, nós percebemos, por exemplo, um estudo como esse nosso, temos aí o nosso irmão Daniel que está dirigindo. Ele não é melhor, nem deixa de ser essa pessoa responsável por isso, mas nós estamos do outro lado aqui, falando, outros estão ouvindo, todos nós temos aí a nossa cota de participação. E cada um é dado de acordo com o que dá conta, com a sua responsabilidade ali. Então, se uma pessoa leva a palavra e o outro está ali organizando isso, ou se uma pessoa está preparando o alimento e o outro vai estar servindo o alimento, nós percebemos que tudo isso é grandioso. E são inúmeras as tarefas. Nós tivemos a oportunidade durante muito tempo de participar mais afetivamente em uma casa aqui, conhecida, né, praticamente todos nós aqui, chamada Fraternidade Espírita Irmão Glacos, talvez uma das maiores casas que nós temos aqui, que presta trabalho essencial. E são sim, inúmeras as tarefas. A gente pensando nessa acolhida dos corações que vão aos finais de semana para receber a sopa, o atendimento fraterno, o corte de cabelo, a roupa, o atendimento odontológico. E uma das
coisa talvez mais importante para nós ali, que seria a palestra espírita, onde se fala do Evangelho. E cada um trabalhador nessas diversas áreas tem ali a sua cota de participação. Agora, como que cada um de nós estamos trabalhando nessa tarefa que nos foi confiado? Tá? Daniel citou aí várias tarefas que acontecem dentro de uma casa. E nós podemos, de alguma sorte, escolher a que melhor nos convém. Quer dizer, qual que é a tarefa que eu tenho mais aptidão? Receber o público? Limpar o salão? Cortar uma fruta? Fazer uma sopa? Nós temos para todos. Agora, é fazer isso de boa vontade. É de boa vontade. Nós vamos observar aí no livro Paulo Estevão o trabalho imenso, assim, grandioso que é feito ali com as orações. Simão Pedro ali, de alguma sorte, à frente da casa do caminho, recebe Estevão no momento que está ali passando por dificuldades, quando ainda é Gesiel. E diversos outros casos que nós temos aí, dessas casas, que acolhem esses corações. Agora, como é que nós estamos nos dando a esse trabalho? A Chico tinha lá o seu trabalho social. São muitas as casas que fazem isso. Agora, diante a esses trabalhos sociais, que tão bem é divulgado, preciso que nós saibamos que precisamos do estudo. O estudo nos auxilia a compreender o porquê da tarefa. Lógico que o estudo, nós já falamos anteriormente, que o estudo por si só aí não basta. O conhecimento por si só aí não basta. É preciso nós ligarmos esse conhecimento junto a esses trabalhos. E escolher aquela que melhor nos convier. São muitas. Eu não sei se nós teremos a oportunidade que depois de estar trazendo mais aprofundadamente cada uma dessas tarefas, talvez. A do passe, visita fraterna. Quantos corações, principalmente, acreditamos que após essa situação que nós estamos atravessando, vai estar num momento mais difícil e será preciso aí estar recebendo alguns corações, estar levando a palavra, esse atendimento fraterno nos lares. Então, quer dizer, é uma oportunidade do trabalho no bem. Seria isso, Daniel. Nós podemos depois estar falando de outras tarefas, mas devido ao tempo aí, vamos encerrar nossa fala por aqui, ok? Maravilha, maravilha. Um dos trabalhos que a gente tem falado bastante aqui, já que as casas espíritas realizam, e realizam com muita responsabilidade, é o trabalho de evangelização, que inclusive a nossa querida irmã Zul coordena todo um grupo de evangelização. E a gente percebe como isso é essencial e como a espiritualidade nos pede, porque dentro da casa espírita, a gente tem essa facilidade de realmente termos este acompanhamento e muitas vezes a espiritualidade fazer esse direcionamento, né? Porque, acima de tudo, é um local onde que está se cumprindo ali uma missão de um grupo. Existe um espírito de grupo que está cuidando ali daquela casa. Conta pra gente um pouquinho sobre como é que funciona isso, minha irmã. Zu, seu microfone está fechado. Obrigada, Simval. Todas as tarefas espíritas têm os seus mentores. Tem equipe espiritual comandando, né? No caso da evangelização infantil, nem todas, às vezes, conhecem o mentor. No nosso caso, na fraternidade que atuamos, tem o mentor. E a gente consegue sentir a presença constante desses amigos. Então, precisamos confiar sempre nesse amparo, né? E nos momentos que nós estamos vivenciando agora, o convite é outro, né? É desenvolvermos isso para além das fronteiras físicas da casa espírita. E é mais ou menos o convite para que cada um realmente se aperceba como um instrumento válido de Cristo, né? Porque eu preciso continuar trabalhando por esse compromisso, né? Que eu aceitei antes mesmo de reencarnar, e não estou lá fisicamente na casa espírita, mas eu tenho condições de, em pensamento, em espírito, sentir toda essa vibração. Esse é o convite atual.
Então, a gente consegue, sim, através da prece, sentir todo esse amparo constante da equipe espiritual que nos tutela. Então, é um exercício para que a gente realmente espiritualize o nosso dia. Porque a gente fala muito, né, que a evangelização infantil não é só no momento que a gente está à casa espírita. E esse afastamento temporário, nessa suspensão temporária das atividades presenciais, é um convite constante para que eu, no meu dia a dia, realmente exerça a tarefa que me foi pedida, evangelizar onde estiver. E aí a gente vai expandir para todas as tarefas que são importantes. Se eu trabalho na recepção, como eu recebo os meus em casa, né? Uma ligação. Olha o convite do Cristo para que a gente realmente apropie e sinta que nós somos o seu templo. Então, se eu abraço uma tarefa espírita, que é uma grande oportunidade, eu tenho, né, a gente viu aí a importância da gente ser o exemplo do Cristo, do compromisso, da seriedade. É um trabalho voluntário, nem por isso eu posso fazer de qualquer forma, muito pelo contrário. E o convite hoje é para que eu faça com que essa tarefa seja o meu cotidiano. E é muito bonito ver esse movimento da espiritualidade, Daniel. E eu né, pelo horário a gente encerra aqui, já feliz que nós vamos continuar nesse assunto, eu queria trazer uma fala de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 15, versículo 39. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Eu acho que essa confiança de tudo que eu faço com uma intenção sublime, meu trabalho com o Cristo não é em vão. Uma boa noite a todos. Maravilha, Zu. E agora, para a última palavra, o último comentário da noite, nossa querida irmã Viviane. E uma coisa também que a gente questiona, Viviane, a gente percebe que todas as casas espíritas que têm uma direção espiritual são casas que normalmente são mais, elas têm mais sucesso naquilo que elas se propõem. Porque, como é que funciona isso, né? Qual que é a interação em relação a essa questão? Porque, assim, a casa espírita é o local exatamente onde que nós também estudamos a mediunidade, estabelecemos essa conexão direta, né, com a espiritualidade através das reuniões mediúnicas, através do grupo de médios que ali se reúne. O que você acha sobre isso? Isso é uma observação particular minha, por causa das minhas experiências, ou isso realmente existe? Opa, oi. Realmente existe, Daniel, está certíssimo. Existe uma hierarquia, né? E no plano espiritual, a hierarquia é muito respeitada. E quando tem uma solicitação, um irmão, para abrir uma casa, e o mentor já comunica ele já fala que ele que vai ser o mentor da casa, e já começa a dar as orientações. E isso eu participei já participei de duas, assim, bem próximo, e vi, a casa flui. Porque quando tem esse segmento, tem esse respeito, não deixa o pessoal, os encarnados, não deixa de ouvir as orientações espirituais, a casa flui. E esse contato, e aí o que acontece? Muitas casas têm um grupo fechado, que eu falo, um grupo fechado, só alguns irmãos têm acesso aos mentores da casa, né? E isso, assim, isso aí às vezes até dificulta, porque os mentores, eles não têm isso. Todos são filhos e muito amados, todos os tarefeiros da casa. E às vezes ele quer até falar, mas devido à burocracia que nós criamos dentro das casas, ele não consegue ter acesso a esse irmão, assim, às vezes numa reunião, um médium mediunizado com ele falar. Mas em questão mas por meio de intuição, tem muitas intuições, mas aquela questão, a gente tem que estar com padrão vibracional elevado para poder receber essas intuições, às vezes até dentro da casa, às vezes no momento lá, está tendo um transtorno com alguma situação, eles conseguem comunicar. Agora, você falou certíssimo, as casas que têm uma orientação espiritual e que é ouvida e seguida,
elas deslancham mesmo. Que há um respeito como se diz, o Simval falou, respeito e disciplina, tá? Eu tenho isso comigo no Mundo Luz, eu tenho as minhas tarefas, tem 2 tarefas de coordenações, na verdade são 3 tarefas de coordenações, tudo, mas eu não faço nada, eu não finalizo nada sem passar pelo crivo da espiritualidade. Tem que ter uma conversa e apresentar o que está acontecendo. E isso eu sou muito intuída o tempo todo, mas eu confirmo, e na hora que eles falam, é isso mesmo. Estava lá e eu conversei com você e passei, e isso você está correto. Então, isso é muito importante. Infelizmente, tem se perdido muito isso dentro das casas. Muitos irmãos, eu sou o presidente, eu faço, e não ouve o que a espiritualidade pede. Às vezes teima, tá? A espiritualidade designa, faça desse caminho, não vou fazer, e faz de outra forma, e aí dá tudo errado. Por que acontece? Nós estamos presos na matéria, nossos sentidos são limitados. Os mentores espirituais, a espiritualidade da casa, eles não estão presos na matéria, eles têm uma visão além da gente, eles têm os sentidos liberados. Então, quando ele te passa uma orientação, você acha que eu vou ir contra o que ele está me orientando? Eu questiono. Ah, mas assim, não, mas assim eu estou te mostrando, mas assim, tem um consenso, sim, que Kardec falou, sempre tem que questionar. Questiono, mas lá na frente eu vejo, nossa, estava certo, ainda comento, não, o senhor estava certo. Era isso mesmo, ele falou, viu? Não te falei que era assim? Então, tem isso mesmo. Eu sempre falo isso lá com o pessoal, os meus irmãos trabalham comigo, para nós ouvirmos e respeitarmos, ficar atentos com as intuições, não deixar perder isso, porque é o caminho, não tem outro caminho, não. E as casas que estão indo bem, graças a Deus, no trabalho da Seara com Jesus, é porque realmente respeita e ouve os mentores, a espiritualidade da casa. Maravilha. E isso a gente encontra exatamente nas obras de Chico, né, nas obras de Divaldo, diversos médiuns que trabalham nessa lavoura mediúnica trazendo este conteúdo. E vamos perceber principalmente nas obras de André Luiz, quando ele nos traz a vida no mundo espiritual, exatamente essa questão desse direcionamento espiritual, sem o que, né, nós não estaremos cumprindo, porque é interessante, né, meus queridos irmãos, a gente observar a Sociedade de Estudos Parisienses, né, a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, ela começa exatamente sob a tutela de um direcionamento espiritual, a falange do Espírito da Verdade. Claro que com uma característica mais científica, que era própria do professor Hippolyte, nosso Allan Kardec, e no Brasil ela ganha um contexto ainda mais religioso. E é claro que a gente vai fazer o desdobramento desse tema. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos continuar estudando a respeito das casas espíritas e nós vamos trazer o desdobramento daquilo que o Simval nos falou sobre as diversas tarefas. A recepção, as palestras, o atendimento, a reunião mediúnica, o tratamento espiritual, o passe, o livro de preces, o estudo doutrinário, assistência material e a divulgação doutrinária, né, que normalmente são as ações básicas dentro de uma casa espírita. Claro que algumas não terão algo, outras não terão outra, mas em normalidade a gente tem essas tarefas, a gente vai comentar um pouquinho delas para que a gente possa estudar. A gente está aqui estudando a doutrina espírita, por isso que nós estamos trazendo também este conteúdo. Afinal de contas, se nós não compreendermos onde estamos, como é que nós vamos compreender a nós mesmos, né? Ou por que estamos? Às vezes tem muitas pessoas que vão nos assistir e falam, eu gostaria de conhecer uma casa espírita. E as pessoas confundem, existe muito misticismo ainda em relação ao espiritismo. Isto é uma realidade, né? O Brasil, segundo o IBGE, tem 3% de espíritas. Então há muitos conhecem o Chico, muitos conhecem o Divaldo, pelas suas palestras, pelos seus livros, mas às vezes não sabem o que é uma casa espírita. Por isso que é importante a gente estar aqui conversando, tá bom? E a gente agradece a participação de todos, nossas queridas irmãs Zoe e Viviane, nosso querido irmão Simval, nosso querido irmão Gustavo, que teve que se ausentar para uma outra tarefa também, né? E a gente está de volta amanhã, né? Se Deus quiser.
Obrigado, viu, Zu? Obrigado, Simval. Tchauzinho, gente. Até amanhã, se Deus quiser. E obrigado você que está na audiência, você que ficou com a gente até agora e você que vai assistir esse vídeo. Qualquer dúvida, manda para a gente. Você pode mandar um e-mail para Fraternidade Espírita online que a gente vai comentar aqui, tá bom? Grande abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até